Amados irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Amém. Que esta paz ela venha reinar e habitar em nossas vidas, não só hoje, mas eternamente, em nome de Jesus. Convido aos amados irmãos que abram as vossas Bíblias no livro onde está inserido o texto Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 42, onde está inserida a temática das festividades. Enquanto os irmãos procuram, quero agradecer em primeiro lugar a Deus pela rica e maravilhosa oportunidade de estar aqui nesta noite para ministrar a sua palavra. Também agradecer ao irmão Bispo que nos fez o convite para estarmos aqui nesta noite, de estarmos aqui pregando a palavra do Senhor. Que Deus continue abençoando a vida do irmão Bispo, a sua família e toda a igreja. Quando o irmão Bispo me fez o convite, depois que foi cair a ficha, que era os 25 anos de fundação deste trabalho. Para quem não sabe, irmãos, eu sou filho aqui do Recanto da Paz. Foi aqui que eu nasci para Jesus. Foi aqui que eu confessei a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E desses 25 anos que a igreja está completando, durante 14 anos eu me congreguei aqui. Estive me congregando, onde também estive trabalhando, cooperando aqui com a obra de Deus aqui neste lugar, como coordenador de mocidade por muitos anos, professor de escola bíblica dominical, fui professor de jovens, de senhores, de senhoras, fui coordenador também dos trabalhos de senhores. Então eu me sinto muito feliz, me sinto muito honrado em também fazer parte da história desta igreja. Estávamos ali, lá na rua 8, onde agora eu também moro, ali aquele templo pequeno, e como tema da nossa festividade é um tema bem típico, que fala: o crescimento da igreja depende da palavra e da oração. Quantos encontraram o texto? Diz assim, Atos capítulo 2, o verso de número 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja primitiva, meus amados irmãos, é uma igreja modelo. E esta igreja que foi fundada, ou que foi inaugurada no dia de Pentecostes, antes da sua inauguração, após a morte e a ressurreição de Jesus ainda passou 40 dias ainda aqui na terra, dando as últimas instruções para os discípulos. E quando Jesus, na sua ascensão, ele disse aos discípulos e aquelas pessoas, 500 pessoas que estavam ali, que eles não se ausentassem de Jerusalém, que eles não saíssem de Jerusalém. Então os irmãos dali, eles foram para o cenáculo, onde durante 10 dias permaneceram ali orando, buscando a Deus. E quando no dia de Pentecostes aconteceu ou se cumpriu a promessa da efusão do Espírito Santo, e os irmãos foram batizados com o Espírito Santo, e naquele dia foi inaugurada a Igreja de Jesus Cristo. E a Igreja de Jesus Cristo, irmãos, ela foi inaugurada com missões mundiais, ou missões transculturais, porque no dia de Pentecostes, pessoas de outras nações iam para Jerusalém para a festa de Pentecostes, e ali eles ouviram a mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eles diziam
diziam que eles estavam bêbados, quando eles diziam que os irmãos estavam embriagados, estavam cheios de vinho, o apóstolo Pedro se levanta e faz a sua primeira pregação, dizendo que eles não estavam cheios de vinhos, que eles não estavam embriagados, mas eles estavam cheios do Espírito Santo, porque naquele dia estava se cumprindo a palavra de Deus falada pelo profeta Joel, que Deus derramaria do seu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E no primeiro discurso do apóstolo Pedro, a Bíblia diz que quase 3.000 almas confessaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E a partir daquele dia, meus amados irmãos, esta igreja começou a proclamar, esta igreja começou a anunciar as boas novas de salvação. Uma igreja, meus irmãos, que perseverava na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na palavra, nos ensinamentos estes que os discípulos receberam do Mestre Jesus Cristo. E ali, essa igreja, ela perseverou, ela perseverava na doutrina, ela perseverava na palavra. E por isso, meus amados e queridos irmãos, que esta igreja, ela crescia, por isso que esta igreja, ela prosperava, porque eles tinham compromisso com a palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Deus Todo-Poderoso. Atos dos Apóstolos, como todos sabem, que foi escrita por Lucas, doutor Lucas, um médico amado. E o Lucas, meus irmãos, quando nós lemos e estudamos o livro de Atos, o contexto que nós estamos tratando, Lucas tem pelo menos dois propósitos ao narrar o começo da igreja. Ele tem dois propósitos para narrar o começo da igreja. O primeiro propósito, demonstrar que o evangelho avançou triunfalmente das fronteiras do judaísmo para o mundo gentil, apesar da oposição e perseguição. Porque esta igreja, amados irmãos, ela sofreu oposição, ela sofreu perseguição, mas esta igreja, meus irmãos, mesmo em meio à oposição, mesmo em meio à perseguição, ela perseverava na palavra de Deus. Porque uma igreja que persevera, uma igreja que tem compromisso com a palavra de Deus, não há nada que possa detê-la, não há nada que possa pará-la. E esta igreja marchava triunfalmente, porque ela estava alicerçada na palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Assim, o segundo propósito que ele narra, meus irmãos, revela a missão do Espírito Santo na vida e no papel da igreja, e enfatiza o batismo no Espírito Santo como a provisão de Deus para capacitar a igreja a proclamar o Evangelho e dar continuidade ao ministério de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta igreja foi capacitada para pregar, para anunciar as boas novas de salvação. É por isso, meus amados e queridos irmãos, que o crescimento da igreja depende da palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva, que é eficaz. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E nós vemos, meus amados irmãos, nos nossos dias, nós somos uma igreja centenária. 15 de janeiro deste ano, a IADESLE completou seu centenário, seu primeiro centenário. 100 anos pregando a palavra de Deus. Igreja esta, meus irmãos, que quando nós lemos a história da igreja, os fundadores da igreja, não foi fácil no seu começo, na sua fundação. Vieram a oposição, vieram as perseguições, mas esta igreja, meus irmãos, está
crescimento espiritual. É a palavra de Deus que traz o crescimento. A palavra. Temos que continuar perseverando nesta palavra. Nós temos que ter compromisso com a palavra. São 25 anos de muitas lutas, de muitas dificuldades, mas também são 25 anos de vitória. São 25 anos onde Deus tem operado, onde Deus tem salvado, Deus tem libertado, Jesus tem batizado com o Espírito Santo, Jesus tem manifestado a sua glória no meio do seu povo, porque a palavra de Deus é ensinada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas infelizmente, meus amados irmãos, em muitos lugares, em muitas portas que são abertas, já não se tem mais compromisso com a palavra, já não se prega mais a palavra, já não se prega mais as doutrinas bíblicas. Em muitos lugares, meus irmãos, tem se substituído a palavra por entretenimento. Em muitos púlpitos não se prega mais a palavra de Deus. Em muitos púlpitos estão acontecendo stand-ups. As pessoas, homens que se dizem homens de Deus, são contratados para contar piada, para fazer gracejo. Mas isso aí, meus irmãos, não traz crescimento espiritual, porque o que traz crescimento espiritual é o ensinamento, é a palavra de Deus. É que traz o crescimento. E quando se fala do crescimento, irmãos, fala em dois tipos de crescimento: o crescimento quantitativo e o crescimento qualitativo. Você pode ver que quando a igreja começou, nós podemos trazer para os nossos dias. Quando Daniel Berg, o Bruna Vindo lá em Belém do Pará, eram poucos irmãos, e de lá a igreja se explodiu, a igreja cresceu, a igreja prosperou, porque aqueles homens pregavam a verdade do Evangelho. Louvado seja o nome do Santo Senhor. E foram rompendo barreiras, foram entrando nos lugares, nas vielas, nos becos, lá em lugares longínquos. Eles estavam pregando a palavra de Deus. Do Belém do Pará, esta igreja, ela cresceu, está em todo o Brasil. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui em Ateste também, meus irmãos, quando a gente vê, quando ela se iniciou com o pastor colombiano, o clima com Buenoasa, eram poucos irmãos, mas hoje, meus queridos irmãos, esta igreja está presente em todos os continentes, pregando e anunciando as boas novas de salvação, porque uma igreja que persevera na palavra, ela prospera. Uma igreja que persevera na palavra, ela cresce. Uma igreja que persevera na palavra, ela rompe barreira, ela vence oposição, ela vence perseguição, porque o dono dela é o Jeová Sabaote, é o Senhor dos exércitos, que nunca perdeu uma batalha e jamais perderá. E essa igreja é uma igreja vitoriosa. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A palavra. O crescimento da igreja depende da palavra. Como diz o autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus ela é o que? Ela é viva e eficaz. Esta palavra ela tem poder. Esta palavra, irmão, o poder dela é tremendo. A palavra de Deus, por que ela é importante para o crescimento da igreja? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela produz arrependimento. Quando nós lemos 2 Reis, no capítulo 22, do verso 8 ao verso 13, quando o rei Josias pediu,
Senhor foi reparar o templo. E ali o sacerdote Uquias, ele achou o livro da lei, o Pentateuco. E ali ele deu para o escrivão Safã. E Safã leu. E posteriormente o escrivão Safã foi até o rei Josias e leu o livro para o rei Josias. O que foi que aconteceu? A Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela confronta. A palavra de Deus, ela confronta. Louvado seja o nome do Senhor. E nós fomos confrontados por esta palavra, porque a vida que nós estávamos levando, a prática, as nossas práticas, não estava de acordo com a palavra. E por isso que a palavra, ela confronta. E o rei Josias, meus irmãos, ele foi confrontado pela palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque outrora, meus irmãos, nós estávamos no mundo, estávamos vivendo nos nossos delírios de pecado, mas chegou um dia que nós fomos confrontados por esta palavra e nós reconhecemos que a vida que nós estávamos levando não estava de acordo com esta palavra. E o que foi que esta palavra produziu em nós? Produziu arrependimento. Eu me arrependi das minhas práticas e reconheci Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então a palavra, irmãos, ela é importante para o crescimento da igreja, porque ela produz arrependimento. Em segundo lugar, ela produz, ela liberta. A palavra de Deus, ela liberta. João 8,32, Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós somos libertos. Hoje nós somos livres do jugo de Satanás. Hoje nós não somos mais escravos de Satanás. Hoje nós não vivemos mais segundo o curso deste mundo, porque esta palavra nos libertou. E nós somos livres para adorar, para glorificar e exaltar o Deus Todo-Poderoso, mesmo em meio às perseguições. Mas nós temos liberdade. Mesmo que o homem ele nos coloque no calabouço, mesmo que o homem nos coloque no cárcere, mas nada pode deter aquele que foi liberto pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo e Silas, eles estavam presos, estavam acorrentados. Humanamente eles estavam presos, mas espiritualmente eles estavam livres, porque a Bíblia diz que eles louvavam, que eles adoravam, que eles oravam. Louvado seja o nome do Senhor, porque nada pode deter um verdadeiro adorador. Nada pode deter uma igreja que persevera na palavra. Pode se levantar reinos, pode se levantar oposição, mas nada vai deter a igreja. A igreja vai seguir marchando triunfalmente. Louvado seja o nome do Senhor, porque a igreja, ela tem palavra, a igreja, ela tem doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A importância da palavra para o crescimento da igreja. A palavra de Deus, ela é importante para o crescimento da igreja, porque ela é a arma espiritual. A palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E esta palavra, meus irmãos, ela é poder de Deus.
importante para o crescimento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus, ela capacita o crente para a boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, os versículos 16 e 17 está escrito assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra de Deus é que nos capacita, irmãos. É a palavra de Deus que capacita o homem. Nós vemos que o apóstolo Paulo era um homem, era poliglota, era um homem formado, mas ele foi capacitado. Porque às vezes, meus irmãos, a gente acha porque você tem um certo conhecimento, você tem um certo grau de instrução. Porque a palavra de Deus, ela instrui. A palavra de Deus, ela discipula. Por isso que ela é importante. Por isso que a igreja cresce. Por isso que você cresce espiritualmente. É por isso que você cresce na graça e no conhecimento. Porque a palavra de Deus é que capacita. A palavra de Deus é que prepara. Louvado seja o nome santo do Deus Todo-Poderoso. O crescimento da igreja depende da palavra. A igreja depende, o crescimento da igreja depende, o crescimento da igreja depende da palavra, porque a palavra santifica. Jesus Cristo, na sua oração, quando Jesus orava pelos discípulos, o capítulo 17, versículo 17 de João, Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela santifica. É por isso que a igreja cresce, é por isso que a igreja prospera, é por isso que a igreja avança, porque é uma igreja santificada pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. É importante, irmãos. Nós não podemos viver sem a palavra. A igreja não pode viver sem a palavra. A palavra é essencial. A palavra é o livro de Deus. A Bíblia é o livro de Deus, é a revelação de Deus para nós. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, reflita na palavra de Deus, e Deus vai falar contigo. A palavra, se não tiver ensinamento, quantos movimentos não surgiram ao longo da história, com as suas teses, com as suas filosofias, e ruíram, passaram esses movimentos, mas a igreja de Cristo, ela permanece de pé, porque a igreja de Jesus Cristo, ela não acompanha o modismo. A igreja de Cristo, ela não segue esses movimentos, mas a igreja de Jesus Cristo, ela persevera na palavra. Ela persevera na palavra. Aleluia. E nós temos, irmãos, que perseverar, ter compromisso com a palavra. Em todos os cultos que eu participo, que eu estou presente, cultuando a Deus, Deus fala comigo através da sua palavra. Porque não importa quem vai pregar, pode ser uma criança, pode ser um adolescente, pode ser um jovem, o senhor, uma senhora, o pastor, o irmão, mas eu estou ali para ouvir a palavra de Deus. E quando você vai para o culto, no intuito de ouvir a palavra, você vai ouvir a voz de Deus. Deus vai tratar contigo, você vai ser renovado, você vai ser restaurado, você vai receber a palavra que restaura, a palavra que transforma, a palavra que dá vida. Louvado seja o nome do Senhor.
para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. É a palavra que ilumina o nosso caminho, irmãos. Ela que vai na nossa frente, vai nos conduzindo, vai nos direcionando. É a palavra de Deus. Não é essas filosofias aí, não são essas ideologias que existem por aí, mas é a palavra de Deus que é lâmpada, a palavra de Deus que é luz para o meu e para o seu caminho. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A palavra de Deus, irmãos, contém os princípios espirituais que nos ajudarão a evitar tristezas, ciladas e tragédias causadas por decisões e escolhas erradas. Portanto, devemos ter em grande estima a sua sabedoria e sermos fiéis aos seus preceitos em toda a circunstância da nossa vida. É a palavra que é a nossa bússola, é a palavra que nos orienta, é a palavra que nos conduz, é a palavra que nos alimenta, porque a palavra de Deus também, ela é alimento espiritual. E nessa noite, meus amados irmãos, estamos sendo alimentados pela palavra. A palavra de Deus está sendo anunciada. Por isso que a igreja primitiva cresceu, por isso que a igreja primitiva prosperou, por isso que a igreja é puxando brasa para a nossa sardinha. Mas é por isso que a igreja evangélica Assembleia de Deus do Brasil, ela tem crescido, ela tem prosperado. Tem uma igreja em qualquer lugar que você vai, tem uma igreja, porque esta igreja tem compromisso, porque esta igreja ela propaga, esta igreja ela proclama, esta igreja ela anuncia as boas novas de salvação. Esta igreja ela tem compromisso com a palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. O tempo já foi, irmãos. Então esse aqui é um dos pontos pelo qual o motivo da igreja crescer. A palavra. Não existe avivamento desassociado da palavra. Tudo é a palavra. O nosso manual de instrução é a palavra. Não é o que é importante nós fazermos, mas existem muitos homens aí que se denominam teólogos, que distorcem a palavra. Não é a palavra do teólogo, mas é a palavra de Deus. É a palavra. Se a pregação estiver de acordo com a palavra, não é com o meu pensamento, mas é de acordo com a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O crescimento da igreja depende da palavra e da oração. A igreja de Corinto, a igreja primitiva, irmãos, era uma igreja que orava, era uma igreja que clamava, uma igreja que estava na oração. Irmão, uma igreja que ora, também uma igreja que ora, não há nada que possa detê-la, não há nada que possa pará-la, porque ela está em contato com os céus, ela está em contato com Deus. Porque a oração, meus irmãos, é um diálogo, onde você fala, você ouve, você fala e Deus fala com você, você fala para Deus e Deus fala com você. É um diálogo. Louvado seja o nome do Senhor. E quanto mais você ora, quanto mais você busca Deus em oração, mais você tem intimidade, mais você tem comunhão com Deus, porque é isso que a oração produz. A oração produz intimidade, a oração produz comunhão com Deus Todo-Poderoso. A oração, não a oração onde está escrito lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 18, versículo, a partir do versículo 12, onde Jesus fala da parábola do fariseu e do publicano. Mas é uma oração sincera, uma oração sincera.
tem que ser sincera, tem que ser uma oração de verdade. E nós vemos, meus irmãos, homens na Bíblia, homens de oração, mulheres de oração, que através da oração elas foram vitoriosos, que através da oração Deus mudou o decreto, Deus mudou a situação, Deus mudou o cativeiro. Quando o apóstolo Pedro estava preso, a igreja estava orando, louvado seja o nome do Senhor, e pelo milagre de Deus ele foi liberto, porque tinha uma igreja que orava, tinha uma igreja que intercedia, uma igreja que intercede, uma igreja que ora, é uma igreja vencedora, é uma igreja que cresce, é uma igreja que marcha, é uma igreja vencedora. Louvado seja o nome do Senhor. É importante a oração. Nós temos que ter uma vida de oração. E essa vida de oração, meus irmãos, tem que ser diária, todos os dias. Todos os dias você precisa, você toma café, todos os dias você almoça, todos os dias você janta, e não é diferente. Todos os dias nós precisamos estar em oração, orando em todo o tempo. Louvado seja o nome santo do Senhor. A igreja que ora, e a igreja primitiva é uma igreja modelo, uma igreja de oração, uma igreja que buscava a face de Deus, uma igreja que sofria perseguições. Nós sabemos, né, que o Saulo, ainda Saulo de Tarso, era um perseguidor ferrenho da igreja, mas aquela igreja não parou. Ela não parou, mesmo diante da perseguição. Aquela igreja triunfou, aquela igreja avançou, aquela igreja cumpriu batalhas, aquela igreja ela venceu batalhas. Muitos homens se levantaram para deter esta igreja, mas a igreja ela marcha, meus irmãos, ela não para. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui eu abro um parênteses. O tema é a igreja, né? O crescimento da igreja depende da palavra da oração. E aqui eu abro um parênteses aqui com relação à oração, porque nós somos líderes e liderados, nós estamos sob uma liderança. E quando nós lemos o capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu João, até o que eu ministrei a respeito disso, no culto diário, quando eu estava viajando, o exemplo de Jesus nos dá como líder. Jesus ora pelos seus liderados. Jesus, irmãos, como líder, ele 100% homem, como líder, Jesus ele se preocupava tanto com o bem-estar físico quanto o bem espiritual, o bem-estar espiritual dos discípulos. Quando você lê todo o capítulo, você vê Jesus, a preocupação. Jesus nos dá esse exemplo, nos ensina que nós, como líderes, nós devemos orar pelos nossos liderados. Nós temos que orar pelos aqueles que nós estamos liderando. Nós temos que liderar pelos nossos parentes. Nós temos que orar pelos nossos cônjuges. Nós temos que orar pelos nossos filhos. Nós temos que orar pelos nossos vizinhos. A oração é importante, irmãos. A oração ela muda a história. A oração também, meus irmãos, ela é poderosa. A oração liberta. A oração transforma. A oração, meus amados irmãos, ela tem o poder de cura. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Jesus mesmo disse que quando nós estendermos as nossas mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E aqui, irmãos, quando a gente fala disso, de liderança, nós vemos que a igreja ela passa por dificuldades, por perseguições. E às vezes, muitas vezes, irmão, às vezes nós estamos liderando algum departamento, e às vezes aparece algum problema, alguma dificuldade. A nossa primeira atitude é de querer entregar. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, irmãos, eles
homens, aqueles irmãos foram para a arena, meus irmãos ali naquele tempo. Foram mortos, foram devorados por leões. Morreram a vida espada, arrastados pelas ruas. E às vezes qualquer problema você quer entregar. Nossa primeira atitude não é essa, irmãos, de querer, pastor, não dar mais problema. Certo que existem situações, existem algumas coisas, às vezes por problemas físicos, por problemas de saúde. Mas muitas das vezes não é isso. E a nossa atitude não é essa, a nossa atitude é orar. A nossa atitude não é murmurar. A nossa atitude não é criticar. A nossa atitude é orar. Senhor, muda essa situação. Senhor, está difícil. Está me dando trabalho. Mas você ora. Porque o dono da obra é Jesus. O dono da obra é Jesus. E quando nós tomamos essa atitude de orar, irmãos, Deus muda a situação. Aquele que estava te dando trabalho no teu departamento, ele vai ser bênção. Ele vai se ombrear com você. Mas ore, interceda, porque a oração, meus irmãos, ela tem poder. Louvado seja o nome santo do Deus Todo-Poderoso. A oração, meus amados e queridos irmãos, é arma espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, o versículo 18, assim está escrito: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E devemos também orar pela liderança. Devemos orar, devemos interceder. A igreja primitiva era uma igreja que crescia, porque era uma igreja também que orava pela sua liderança. Ela não criticava, mas ela ajudava em oração. Senhor Deus, ajuda o teu filho, capacita o teu filho, dá visão para o teu filho. É assim que nós devemos agir, igreja, para nós termos um crescimento sadio, para nós termos um crescimento verdadeiro. Nós dependemos, porque nós somos a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. E nós temos que ter uma vida de oração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nunca foi fácil. E nunca será fácil liderar. Desde Moisés, líder, liderava o povo, tinha problema. Toda a história de Israel, a história da igreja nunca foi fácil. E às vezes por qualquer motivo, por qualquer problema, você quer, não vou mais congregar aqui nessa igreja. Tem muito problema. Onde você for, vai ter problema. Todo lugar que você, porque não existe aqui, enquanto nós estivermos aqui, não haverá uma igreja perfeita. Sempre vai ter seus problemas. Mas o nosso olhar tem que estar voltado para Ele. Para o Consolador da nossa vida. Aquele que um dia voltará para nos buscar. Aí sim, o nosso corpo será transformado e trasladado em um corpo incorruptível. O pecado não terá mais poder sobre nós, e seremos transformados em um corpo imortal. A morte não terá mais poder sobre nós, e assim seremos mesmo, nós alcançaremos a perfeição, seremos perfeitamente santos e veremos Ele como Ele. Mas enquanto isso, meus irmãos, enquanto nós estivermos aqui, enquanto igreja, nós devemos perseverar na palavra, nós devemos perseverar na oração, e assim o reino de Deus vai prosperar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós vamos saquear o reino das trevas, nós vamos tirar pessoas que estão sendo escravizadas por Satanás. Nós iremos à igreja com poder
e autoridade, iremos quebrar as cadeias, as correntes e as algemas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Que Deus, meus amados irmãos, nos abençoe grandemente e poderosamente em nome de Jesus. Que você faça um compromisso não comigo, com o pastor, com o bispo, mas que você faça um compromisso de todos os dias da tua vida, perseverar na palavra e na oração, e você verá o que Deus vai fazer na tua vida e através da tua vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.